Não começa com boa notícia, embora esse desfecho, triste desfecho, já fosse aguardado, a morte do maior locutor de rodeios desse país, Asa Branca. O Asa Branca se foi agora há pouco, por volta de 2 da tarde, está fazendo 1 hora agora, em que ele finalmente partiu, depois de muito, mas muito sofrimento, de muita, mas muita dor, como vocês acompanharam aqui, que nem a sedação, que nem os medicamentos fortíssimos conseguiam eliminar a dor, podiam diminuir, mas ele sentiu dor em todos os momentos até o fim. Então tá aí essas imagens do Asa. Daqui a pouco a gente fala sobre a Sandra, agora viúva do Asa Branca. Ela estava em casa quando ela recebeu um telefonema do hospital e informando que ele havia morrido. E agora o que ela está providenciando são os documentos e dar conta de toda a burocracia para que ele possa ser sepultado. Bom, de volta aqui ao nosso programa, abrimos falando da morte de Asa Branca, o maior locutor de rodeios do nosso país, chamado, na verdade, Valdemar Roy dos Santos, e ele tinha apenas 57 anos de idade, mas já estava sofrendo desde 5, 6 anos atrás desse problema que veio a vitimá-lo agora. Ele começou a ter problemas na garganta, isso foi evoluindo para um câncer, vieram os tumores se romperam, provocaram um quadro infeccioso dos mais severos, o sistema imunológico do Asa Branca foi ficando cada vez mais enfraquecido, as dores absolutamente insuportáveis, até que ele realmente não aguentou mais. Como a gente disse para vocês no começo do nosso programa, nem a sedação e nem a morfina estavam aliviando as dores do Asa, para vocês terem uma ideia. Então a situação era realmente insustentável. A morte dele foi comunicada através de uma mensagem oficial que daqui a pouquinho a gente lê para vocês. Bom, de volta aqui ao nosso programa, Vamos falar da morte do nosso querido Asa Branca, que, como eu disse para vocês, a gente infelizmente já esperava, ele já estava desenganado. Isso não diminui em nada o impacto da notícia, o tamanho da dor da gente, a falta que a gente já sabe que ele vai fazer e já vinha fazendo, porque ele já estava afastado há um tempão do trabalho. Então a gente tem só a lamentar, a se solidarizar com a Sandra, a viúva do Asa, solidariedade a toda a família também. Essa foi uma parceira de verdade, ela foi até que a morte os separe mesmo, E nem assim eu acredito que vai acontecer essa separação, eles estão unidos aí de alma e de espírito, porque todos os momentos mais dramáticos da vida do Asa Branca, a Sandra esteve do lado dele. Então, a informação oficial, através do Instagram do Asa Branca, é a seguinte: é com muito pesar que informa a todos o falecimento do nosso querido Valdemar Rui Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações. E, além disso, o comunicado incluiu uma frase do locutor que ele falava muito mesmo: nunca abandone um amigo, independente da sua situação. E ele, em momento algum, foi abandonado pelos verdadeiros amigos dele, que estiveram com ele até o fim. O locutor Asa Branca morreu hoje aos 57 anos de idade, após a sua batalha contra o câncer de mandíbula. Ele estava internado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em São Paulo, desde o último sábado, mas essa foi uma das inúmeras internações que ele teve. Ele foi e voltou do Instituto do Câncer algumas vezes, foi para outros hospitais aqui em bairros de São Paulo também, porque era assim, ele tinha crise, levado para o hospital, não havia mais nada a fazer, devolviam o Asa Branca para casa, ele passava mal de novo, precisava correr com ele outra vez para o hospital, dispensavam novamente, e ele teve esses últimos 2 meses de vida praticamente assim, entrando e saindo de hospital, e veio a morrer agora no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.
Olha que ele estava com baixa saturação desde sábado, nós comentamos isso ontem aqui no nosso programa, baixa saturação de oxigênio, fortes dores na região dos tumores que não estavam sendo aliviadas nem com sedação e morfina. Desde domingo, o Asa Branca não se alimentava mais nem por sonda. Ele também não reconhecia mais familiares e amigos. A gente inclusive falou que um momento muito triste para Sandra foi que ele abriu os olhos e não a reconheceu, né? A morte de Asa Branca foi confirmada por sua família e no final do ano passado ele estava internado por uma semana também no Instituto do Câncer de São Paulo para tratar infecções após rompimento de tumores. A Sandra, sua mulher, contou que ele não estava suportando as dores, já que a morfina tinha parado de fazer efeito. Às vezes ele está consciente, às vezes bem confuso. Ele reclama de dores e a morfina não faz mais efeito. Ele não está mais aguentando o sofrimento e ele pede para morrer. E o pedido dele foi aceito por Deus hoje, né? Por volta das 2 da tarde, aqui em São Paulo. Trajetória do Asa, todo mundo conhece, uma trajetória brilhante. Ele começou como peão de rodeio, era dos bons montadores, mas acabou caindo de um touro e o chifre perfurou o pulmão dele, aí não tinha mais como. De peão, ele se tornou locutor, e olha como são as coisas do destino, olha o caminho em que isso levou o Asa Branca a um auge de carreira, onde ele se tornou uma verdadeira celebridade, por ter um talento incrível de comunicação, por ser muito criativo. Ele levou o microfone para a arena, ele descia no meio da arena de helicóptero, coisa que ninguém havia feito, não é? Tinha também essa história de levar o rodeio mais para perto do público, de fazer as orações por todos os peões antes de começar aí a competição. Enfim, ele acrescentou ao rodeio uma dimensão que não existia antes no nosso país. E por mais que eu odeie rodeio e eu odeio, né, a gente não pode negar a história do Asa Branca exatamente nessa área e nesse setor, no qual ele marcou a história e ainda não tem ninguém que possa concorrer com ele nesse sentido. Ele virou celebridade, ele virou star, ele achou que ele podia tudo, né? E abusou bastante da vida e da saúde. Ele mesmo reconhecia isso. Ele pegou, né, acabou contraindo o vírus da AIDS, acabou desenvolvendo a doença, ele contraiu também a doença do pombo e finalmente veio o câncer, e esse sim devastou a saúde do Asa, que tentou tratamento nos Estados Unidos. Ele ficou vários meses lá, como vocês se lembram, não é? Mas devastador. Os médicos avisaram, tinha um tratamento que era alternativo, poderia dar certo ou poderia piorar a situação. Ele correu o risco, infelizmente, a máquina de oxigenação, como é que chama essa máquina mesmo? Câmara hiperbárica, os médicos americanos avisaram, ou realmente os tumores diminuem, a doença vai cedendo, ou eles podem aumentar. E aí a situação vai ficar crítica. Ele resolveu correr um risco, era um direito dele, e infelizmente deu a segunda possibilidade, não é? Os tumores aumentaram e aí a doença ficou incontrolável. Ele decidiu que ele queria vir para o Brasil, que se ele morresse, não é, dessa doença, ele queria morrer no país dele, e foi por isso que ele foi trazido para cá, e aqui ele passou os seus últimos meses de vida. Realmente uma trajetória brilhante, teve altos e baixos. Esse foi o dia que ele chegou ao Brasil, tanto que ele beijou aí o nosso chão, não é? Veio atrás ainda de uma esperança que ele mesmo já não tinha, mas, né, é a última que morre mesmo. Enquanto houver vida, tem esperança, mas infelizmente ele só piorou, 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 e hoje se despediu aqui da gente.